Boa noite, gente. Hoje é a nossa aula com a nossa psicóloga. Espero o pessoal entrar. Essa aula vai ficar gravada. É a nossa segunda aula com a nossa psicóloga Andressa, para ela entrar aqui também. E hoje nós vamos falar sobre fome física. Vezes fome emocional. Enquanto a Andressa não entra, eu vou fazer aqui algumas perguntinhas para você, até para você avaliar a sua semana, avaliar o que você está fazendo, para que você realmente tenha resultado, né? Porque o emagrecimento, ele precisa desse comprometimento seu, né? E para isso você tem que responder essas perguntas. Como foi a sua semana? O que você fez? O que você fez e você viu que tá dando certo? O que você deixou de fazer? Aquilo que se você estivesse fazendo, você estaria tendo resultado. Você tem que ter esse tipo de clareza, porque o que você poderia ter feito? O que você poderia ter feito essa semana melhor? Ó, a Andressa tá entrando aqui, porque o emagrecimento, ele tem algumas fases, principalmente esse método, ele tem algumas fases, que a primeira é a informação, que é tudo que eu tô passando para vocês. Depois é o planejamento, que essa ferramenta que eu passei ontem para vocês, que é a meta. Sem a meta você não chega a lugar nenhum. E depois a mudança de hábito, que é você introduzir algumas coisas, como tirar industrializado, como o jejum, né? O jejum intermitente, começando aos poucos. Como, por exemplo, você saber, você tendo clareza, você sabe, você vai entendendo quais os alimentos que faz mal para você, que te incha, né? Tem pessoas que não precisam tirar o pãozinho, já tem pessoas que com pãozinho não consegue, porque ela precisa desinflamar. Tem pessoas que tem que tirar o arroz, outras já tirando o arroz, ela vai elevar um nível de estresse, que é o meu caso, por exemplo. Essa semana eu posso tirar o arroz de boa, mas tem semana que eu sinto necessidade, que eu ganho muito mais comendo o arrozinho e o feijão do que não comer, ficar ansiosa e ficar com vontade de sair da dieta, se sentir na dieta, na verdade, né? Agora, quando eu como um pouquinho de cada coisa, eu sinto que eu não tenho necessidade de estar comendo chocolate, de estar comendo hambúrguer, de estar buscando sorvete. Aí eu não sinto essa necessidade porque o meu corpo está nutrido. E com autoconhecimento, o que acontece? A gente identifica essas questões como a fome emocional e a fome física. Então, muito engraçado isso. Hoje a gente vai falar, eu e a Andressa, estou esperando ela entrar. Andressa, quando você... Ah, ela já tá aqui? O jejum, que ontem eu falei sobre o jejum, hoje eu propus realmente, eu desafiei vocês, mas no jejum, a minha maior dificuldade... Ó, tô chamando. Tô chamando você, Andressa. Oi, estava aqui esperando E eu esperando a você liberação. entrar. Não, eu já tinha pedido, aí eu estava aguardando você falar. Falei, aí eu escrevo qualquer coisa. Ai, mas eu tô vendo você. Ah, tá, Oi? beleza. Ah, Agora tô. não, tô Boa aqui, noite. hein? Boa noite. Tá linda. Te vi na Bri- academia, muito bem. Nossa, mas tô tão bonitinha, né? Fico tão orgulhosa da minha É, e psicóloga. tem uma outra novidade para contar para vocês. Hoje eu estava até comentando, né, com uma paciente, ela também trouxe algumas questões, né, da questão de saúde mesmo, em exercício. Uhum. Falei para ela, bom, tô entrando no meu 4,6, né, 46 aninhos, eu não tenho vergonha de falar, não é isso?
E Muito aí, mesmo. eu acho que é uma das poucas vezes, né, que eu posso dizer assim, de processo, né, de fazer exercício, que eu estou sentindo de fato prazer em Que fazer bacana. exercício. Tá, assim, maravilhoso, né? É desafiador, não é fácil, mudar a alimentação não é fácil, todo mundo pensa, é altos e baixos que eu já tive na minha vida, mas a gente precisa, é o que eu sempre falei, né, Marcelene, tem que ter um propósito maior, né, por trás, porque também, senão, a E gente precisa é o que a gente analisar, né? ensina, é o que a gente ensina, e o bom é trazer, mostrar que Nunca é a gente tarde, também viu? é vulnerável, porque a gente é humano. E uma das Sim, coisas que me dá muita liberdade hoje, Andressa, para continuar, é entender essa questão de saber que vai ter dia que você não está tão afim, vai ter dia sim, que você não está afim, mas esse prazer é, de ir à academia hoje é por entender também que não é mais porque alguém está te falando que é para emagrecer. Hoje a gente tem sim. essa consciência de Tem ninguém que mandando, ninguém não manda tem em ninguém mim. mandando, né? Não tem... Então hoje a gente tem essa consciência de que se exercitar é questão de amor próprio, não é só para Sim. emagrecer. Quando você exercita, claro que nosso corpo quer ficar ali na preguiça, né? Quer estar ali na cama. Total, né? Que é aquilo que eu trouxe daquela vez da carta, né? A nossa mente, Exatamente. ela precisa economizar, ela faz com que a gente economize energia. Então, é uma briga constante, né, com a nossa cabecinha para que coloque o nosso corpo em movimento, porque ela precisa que ficar ali, né? Manter o nosso corpo E a em. nossa função é exatamente essa, de mostrar quem está mandando na parada. Né? Isso aí, é isso E era, mesmo. e era isso que eu estava falando aqui antes de te chamar, Andressa, sobre esse tema incrível que eu acho do jejum, da fome Jejum, física né? e da emocional. É porque Para ela tá assim mim, com a gente, viu, ó, gente? Não é por nada não, mas ela tá assim no jejum, em cima da gente. tá vendo? Porque para mim hoje, não, e eu não tinha colocado os seus temas, eu não tinha colocado no meu projeto assim, já definido, que eu deixei muito aberto e até por inspiração mesmo, né, do dia a dia, do que está acontecendo e tudo. Mas para te Sim, mostrar, antes eu não conseguia fazer por sempre assim, por achar que nada, passar fome, para que passar fome, que loucura. Eu criticava as pessoas, mesmo eu entendendo o benefício. mas Ou você passa seja, fome hoje? oi? Você passa fome quando você faz o jejum? O único dia que eu não passo fome. Eu ia falar isso pra você. É. É o único dia, Por porque que assim, será, né? o que eu quero falar para vocês é assim, eu levei anos para conseguir fazer o jejum intermitente. Porque o espiritual eu faço 40 minutos, 2 horas, né? Eu fazia. Uhum. Hoje eu faço mais, né? Que a diferença é que você tem que abrir uma oração e você ficar mais ligado assim, não julgar, não falar palavras, essas coisas assim, né? Uhum. Ler uma parte da Bíblia e tal. E o jejum intermitente não, é só parar de comer, procurar uma refeição que tenha mais proteína, não comer coisas com massa e tal, e ficar o tempo que você programou para ficar. E isso era impossível para mim, porque eu tinha essa fome emocional e esse medo de passar fome, de desmaiar, de acontecer alguma coisa com o meu corpo, achava que era loucura. E hoje o melhor dia é quando eu faço o jejum. O melhor dia, assim. É aquele momento que eu também não estou preocupada com essa ditadura de ter que almoçar tantas horas. Esse é libertador. Não, isso é verdade. E parece assim, você nem tá com fome, mas chegou ali a hora do almoço, você fica ali, parece que fica chamando, né? Aquele negócio, Uhum. né? Tem que comer. Eu não vou comer isso, não vou comer aquilo. E no jejum, hoje, por exemplo, acho que foi até um pouco mais de 20. Eu coloquei 20 lá para não assustar. Uhum. Porque eu jantei ontem, hoje eu Sim. passei o dia tomando água, fiz musculação em jejum. As Olha primeiras só. vezes que eu fiz atividade física, gente, em jejum, eu tive que levar uma barrinha, porque eu tinha medo de Tá. passar mal. E a primeira Sim. vez eu tive que usar. Depois, teve um dia que eu esqueci da barrinha de cereal. Que Uhum. na verdade não era barrinha de cereal, de banana. Aquela que vence na Tá. sopa de banana. E aí eu esqueci lá. Quando eu cheguei em casa, eu falei, poxa vida, esqueci minha barrinha. Mas na hora eu nem fiquei feliz de não ter sentido necessidade de comer. Mas depois eu falei, caramba, meu corpo aguenta, minha cabeça aguenta.
E hoje eu não sim. levo mais nada, eu só levo água mesmo. E para mim é libertador. Por quê? Porque eu entendo, Andressa, que para você, hoje, no meu processo, não sei o processo, cada pessoa ela tem uma jornada de emagrecimento. E por todo o meu histórico, todo o meu sofrimento de restrição, hoje eu prefiro, assim, nessa, nessa evolução pequena. Hoje eu não tenho mais aquela ilusão de fechar a boca, de emagrecedor do nada. Não, eu quero exatamente essa evolução de queima de gordura, não perder nada de massa muscular. E eu só achei, a única saída que eu achei foi essa: jejum intermitente. E quando eu for comer, comer um pouquinho de cada coisa. Por exemplo, eu não senti necessidade de comer arroz. Arroz e Uhum. feijão. Olha que Eu também não loucura. tenho mais essa necessidade. Eu gosto, quando eu Não, tenho hoje, vontade eu como, mas eu não. Ah, hoje é por causa hoje do jejum, você fala. eu Tá, acho que sim. Que tá. eu comi pra, com medo de eu estar fazendo aqui a live e cair minha energia e tal, mas eu não estava com fome. Comi por culpa. Uhum. Eu falei assim, não, tá bom, Marcelene, tá exagerando. Fiquei Até esperando uma a das fome. formas da gente perceber, né, que a fome física é isso, né? Ela vai dar essa falta de energia, ela vai dar dor de cabeça, ela vai dar dor no estômago, né? Então, a fome física, ela vai dar sinais físicos para você de que, ó, né, tem alguma coisa errada, eu preciso ingerir algo, né? Que é o Exatamente. diferente da nossa fome emocional. E essa questão, gente, de não ter sentido fome, isso a ciência explica, né? O Sim. pico maior de fome é até 4 horas da hora que você come. E depois, passou de 12 horas, você não sente mais fome. Aí depois o próximo pico é 12 horas. Eu já fiz o teste. Tá. Então, o próximo pico é 12 horas. Depois você não sente, você consegue. O que vem são os hábitos e a fome emocional, que é o que a gente vai introduzir agora. E a Andressa vai mandar bala aqui agora nesse tempo. Senão eu vou ficar Uhum. contando meu Mas dia depois a inteiro. gente vai contar, porque eu quero contar também para vocês uma experiência que eu estou fazendo comigo. E eu acho super importante também dividir com vocês, porque é uma forma da gente se conhecer, que é a gente ir testando o nosso corpo, né? A gente de fato ir fazendo experiências como a ciência faz também, né? Mas a ciência ela traz isso, né? Olha, o jejum é isso, isso, mas para chegar nesse ponto, tiveram que fazer testes, né? Então, desde que seja saudável para a nossa saúde, a gente precisa entender o nosso corpo. E é o que você sempre fala: não existe uma regra para uma dieta, não existe uma regra para uma vida saudável, É, né? É aquilo que de fato faz bem para você. Porque de exatamente. repente, por mais que você consegue ficar 20 horas sem se alimentar, de repente eu não consigo, né? Porque o meu metabolismo é diferente, a minha forma de O teu responder estado a emocional esse daquele dia também está diferente. O teu estado hormonal está de uma forma. A tua rotina está de uma forma. Então, assim, é como é você tirar o pão ou tirar o arroz. Às vezes, você tirar vai até te atrapalhar. sim, Teoricamente, você está tirando ali o glúten ou a caloria. Mas o que adianta você tirar na caloria e você sentir necessidade de carboidrato e aquilo alterar os hormônios do estresse? Se o hormônio sim. do estresse é o que acumula gordura e dificulta a queima. Então, não há outro caminho a não ser a gente entender isso com responsabilidade, olhar para a gente: olha, eu sou única, eu gosto de comer isso, eu estou comendo demais, ou eu posso ficar sem isso, né? E aí ir mudando aos poucos. Eu acho que não tem outra saída, não ser autoconhecimento e responsabilidade. Não tem... E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês, né, do que é essa fome física, essa fome emocional, para que a gente possa discutir, né, aqui e cada uma trocando a sua experiência, para a gente poder chegar, né, naquilo que de repente é para a maioria e o que, que a gente pode fazer de melhor, né, para poder Uhum, entender. uhum, Porque, Marcelene, a fome física é aquela necessidade biológica que nós temos de comer. Por uhum, exemplo, né, de comer uma comida de verdade, tá? Não é besteira. E a uhum, fome, e aquela fome que vai crescendo aos poucos, a barriga ronca, né? uhum. Mas porém é aquela coisa que a gente fala assim, pô, posso esperar. E aí começa a dar aquela dor de cabeça, aquela dor no estômago. E Irritação, quando pode ser. Irritação. eu viro um cãozinho. O marido fala que eu viro um cãozinho.
Eu também. sem me alimentar. Quando eu fico muito tempo com fome, né? Nossa, vai logo, vai almoçar logo, porque senão vai dar BO, né? E já a fome, né, emocional é o comer a partir das emoções, né? Que é caracterizado pela ausência de sintomas físicos, quer dizer, daquela dor, daquele mal-estar. Bom, Uhum. Andressa, como saber se a minha fome é emocional ou não? Eu acho que é isso, né? Que é o que a maioria quer saber, né? Da fome emocional. Bom, Exatamente. essa fome emocional, ela vem quando eu preciso comer, como comemoração, comer como uma forma de recompensa, comer também para aliviar o estresse, ai, a minha ansiedade. Né? Eu estou muito Uhum. ansiosa, então preciso comer. Comer sim essa fome física. Ela Uhum. aparece inesperadamente. Você come automaticamente, sempre assim. E quase sempre você vai querer o quê? Aqueles alimentos gordurosos, aqueles alimentos com açúcar, o famoso industrializado, Sim. né? Por que o industrializado? Porque lembra que eu trouxe até um vídeo, né, para o pessoal que está no nosso grupo, eu falei sobre a questão da dopamina, que é aquela coisa que a gente sente muito prazer, que a gente Uhum. precisa aquilo de imediato. Então a fome física, ela vem mostrando fisicamente no meu corpo que tem algo assim que não está legal. Uhum. Agora, já a fome emocional, ela vai ser aquela coisa que a gente quer comer muito, a gente, do nada. Ah, eu tô aqui conversando com você, e preciso pegar uma balinha. Se eu não tenho isso, eu tenho. Né? Às vezes, na hora que eu vou ver, eu já peguei uma balinha, ou eu preciso mascar um chiclete, ou eu preciso, porque tem essa compulsão de colocar algo na boca, né? Porque se a gente for ver, a gente tem a questão da fase oral, que é aquela fase lá quando a gente é bebezinho, né? Sim. Então, se for ver, a gente precisa olhar para a questão se foi amamentado, né, na infância, nessa fase, como que a mãe tirou também do peito dessa criança, como que foi a infância da criança. Então, tudo isso eu trabalho com a minha paciente Tudo também, isso interfere, Andressa. Então, como foi o tudo isso. desmame? Como que foi o desmame, se amamentou, se não amamentou, quais foram também os traumas na infância, isso também é uma coisa muito importante. Mas quando a gente fala da fome física e emocional, é a gente olhar para isso. A física, ela vai mostrar no nosso corpo, vai dar uma dor, vai dar esse mal-estar, vai dar minha queda de energia. É perceber o nosso corpo. Por isso que a gente sempre bate na mesma tecla. O autoconhecimento é tudo. Eu preciso entender meu corpo, o que ele está pedindo. E a fome emocional é isso que eu preciso. Ah, eu vou em tal lugar, eu vou ter que comer, porque eu vou estar lá com as amigas, eu vou estar não sei o quê, e eu tenho que comer sem estar com aquela necessidade. Ah, Andressa, então, mas a partir de hoje eu não posso mais sair, eu não posso beber, eu não posso. Não, pode. Mas você pode olhar e prestar atenção. Por que você está comendo tanto aquele amendoim? Porque essa necessidade de colocar, olha, colocar para dentro, né, algo que eu não consigo externalizar. Não, é Então igual eu quando. sento numa roda de amigos e fico o tempo todo compulsivamente me alimentando de coisas que é uma delícia, não vou negar, mas será que eu preciso de tudo isso o tempo todo? Né? O que está pegando aí? O que eu estou precisando emocionalmente colocar para dentro que eu não estou conseguindo externalizar? Então, vem coisas lá da nossa infância, vem coisas que eu estou vivendo agora. Por isso que é importante a gente prestar atenção no que a gente está fazendo no dia. Não é só nem só na alimentação, mas é buscar esse autoconhecimento, fazer anotações. Hoje eu percebi que eu fui lá e toda hora ia lá pegar uma bala. Eu fui perceber que toda hora eu abria a geladeira. Quem nunca, Marcelene? Não, e outra, assim. Olhou, se deu de cara assim na geladeira, olhando assim, ai. Isso não é fome física, isso é fome emocional. Tipo, eu tô com vontade de comer uma coisa, não sei se é doce ou salgado. Faz mais de 3 horas que eu não como, porque a fome física ela traz isso, né? A gente acha a fome emocional que de 3 em 3 horas eu preciso me alimentar. Não, não precisa. Você precisa Eu tinha entender essa quando o seu neura. corpo de fato está pedindo. Mas isso também era os estudos traziam, né? Antigamente nós somos criadas com esse É, estereótipo, né? De que a gente é. tem que comer de 3 em 3 horas. Tem pessoas que precisam comer de 3 em 3 horas? Ok, tudo bem. Mas o que é que você está colocando para dentro que você não consegue externalizar e não consegue parar com açúcar, não consegue parar com industrializado, não consegue parar com alguma coisa.
Então aí tem que tratar a parte emocional. É tanto, Andressa, que eu acho que até estratégia que já funcionou numa fase pra gente, não funciona, né, em outra fase. Por exemplo, Uhum, teve época que eu consegui mudando a... Porque o obeso, ele tem uma característica. Ele gosta de comer com fome. É uhum, prazer comer com fome, assim, você ter fome para comer. E uma das dificuldades quando você entra numa dieta é que você tem que comer mesmo sem fome. A primeira coisa que a nutricionista fala, né? sim, Algumas ainda passam, é de 3 em 3 horas. mas está E aí mudando você muito esse conceito, viu? tá mudando muito, mas ainda tem. Então, assim, Sim. essa estratégia, em algum momento da minha vida, ela foi bacana. Porque eu ficava muito tempo sem comer. Quando eu ia comer, eu não tinha controle e comia muito. Então, fazendo essas 3 horas, eu acho que nas primeiras fases funciona. Porque eu fazia isso de 3 em 3 horas, aí eu comia ali uma maçã, dava certo. Em outro momento não dava, Uhum. eu falava, que desgrama, por que maçã dá tanta fome? Eu ficava com Eu não mais consigo fome. comer. Maçã ainda me dói o estômago ainda. Aí eu aprendi a estratégia que se não se deve comer a maçã sozinha. Sempre tem que ser com Sim. alguma castanha. Aí é outra situação. Ah, Ou essa eu não sabia, ó. é, Bacana, tem essa bacana. estratégia também. De Porque eu sempre que não você consigo comer a maçã. Me dá muita dor no estômago. Comer ela assim, por exemplo, é estou com o estômago sonho, vazio e porque vou comer, né, uma... exatamente, porque a maçã ela tem a frutose e tem a fibra. Ela vai fazer uma baguncinha lá, um trabalho, o trabalho dela. Aí dá a Uhum. impressão de que você está com mais fome. Juntando com a castanha, quebra. Então você se sente mais saciado. Enfim, não é essa questão. É a questão de que naquele momento essa estratégia deu certo. Hoje já não dá mais. Hoje eu já não tenho Sim, mais essa necessidade. sim. É isso Né? mesmo. Então é Desculpa o que a te... gente precisa, imagina, a gente precisa observar, né, o nosso corpo e a nossa, igual você falar da maçã, de repente, de fato eu não gosto de maçã, mas o que eu posso colocar no lugar, né? Eu não sou Uhum, muito fã de maçã, mas por quê? Porque eu tenho isso, que a maçã, ela dá dor no estômago já direto, e eu me uhum, sinto mal. Eu como uhum. numa salada de fruta, sem problema, mas, né, é a gente se conhecer e falar assim, pô, isso aqui para mim não dá. Então, é a gente poder entender o que é fome física, né, quando o corpo de fato está pedindo, e quando é essa questão, né, dessa fome emocional. Aí, por exemplo, vamos ver aqui, muito cuidado se for diabético. Há uns dois dias tive uma hipoglicemia, 2 dias, né? Tive uma hipoglicemia. Por sorte, o corpo avisou. Bacana, é verdade também. Por isso que é importante a gente se cuidar e estar sempre no médico, né? Fazendo exame, porque O tem que, o quem que ela tem está falando é na diabetes. questão de ficar muito tempo sem comer, né? Muito cuidado se for diabético. Eu não sei se o Toninho, você é Eu tenho, diabético? eu tenho Hum, pessoas, Andressa, na família que tinha diabetes, foi curada através da alimentação, de comer comida de verdade. E uhum. assim, essa questão de 3 horas, você poderia também estudar. Porque assim, eu não estou conseguindo ver. Qual é o nome dela, Andressa? É o Toninho que O colocou. Sim, Toninho. ele é diabético. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente vai entrar aqui agora, mas pesquisa melhor sobre o jejum intermitente. Eu estou conhecendo muitas pessoas que tinham diabetes e conseguiu controlar, justamente devido à glicemia. Então, assim, eu não vou Uhum. entrar nesse mérito aqui agora, porque é um assunto já para médico e tudo mais, mas, assim, Sim. pesquisa isso para você ver sobre jejum intermitente para diabético. Que na Sim, eu verdade sei pode mudar. também, eu também não posso confirmar, mas eu já tenho relatos, né, de alguns pacientes que contam que o médico fala que, de fato, ele ficar o dia todo sem se alimentar e fosse alimentar só uma refeição à noite ou no almoço, né, que não tem, isso é cada caso, né, Cada caso vocês têm que acontece. deixar muito Tem que ser claro isso. acompanhado por um Tem médico. que Quando ser você tem um. acompanhado, porque nós não somos médicas aqui, hein, É, gente? Pelo é, amor. Não vai falar assim, mas foi a Andressa que falou, foi a Marcela que falou. porque a gente Não, fala aqui sobre comportamento, é diferente. Não dá pra gente sim. falar pra você assim, come uma maçã ou fica tantas horas sem jejuar. Não, o que a gente Uhum. busca aqui é assim, fazer com que você se conheça e te impulsionar a buscar conhecimento sobre você, sobre a sua doença, sobre
como você pode melhorar a tua qualidade de vida. Mas quando se trata de cardápio, quando se trata desse tipo de coisa, é melhor ser orientado pelo teu médico, né? E que, de preferência, seja ligado ao que você acredita como estilo de vida. Porque hoje, cada médico tem uma Uma opinião. forma. Então, uma forma tem uma opinião. Então, se o que o médico fala, você também está alinhado a isso, vai com tudo. Agora, se não, e se você viu alguém... Porque hoje a gente vive com muitas informações. Se você viu que tem base científica que possa dar certo, né? Porque às vezes a pessoa vai viver aí mais de tantos anos diabético e não vai buscar um conhecimento para mudar a sua rotina alimentar. Por ter medo... Ele está dizendo até aqui que ele faz 12 horas de jejum. Muito bem. Muito bem. Então é verdade, isso para vocês verem, né? Que a gente está dizendo. Exatamente. Andressa, então, continua aí com a sua... E aí, né, Marcelene, como que a gente pode acabar com essa fome, né, pela ansiedade, por exemplo? A gente precisa realizar as nossas refeições, vamos se dizer, calmamente, né? A gente precisa ingerir mais fibras, a gente precisa ter, de repente, mais proteínas. É isso, novamente, o autoconhecimento. O que traz essa saciedade, né, para o meu organismo? Por exemplo, para mim comer carne também é uma coisa que é um pedacinho e daqui a pouco, se eu for comer mais, eu já estou me sentindo saciada. Né? Exercício físico, porque exercício físico traz também uma questão de prazer depois, né? Que é a dopamina, que a gente consegue trabalhar, né, a dopamina no nosso organismo de uma forma melhor e eu me sinto muito mais disposta, muito mais feliz. O que mais? Fora as proteínas, você lembra de mais alguma coisa? Que pode ajudar, né, a gente a trabalhar para essa ansiedade, por exemplo, comer compulsivamente, né? Eu acho que uma grande sacada que vocês que estão aqui assistindo, as meninas que vão assistir depois essa aula, quando você se conhece, Andressa, que você entende assim, olha, de fato, hoje, se você pensar aí, quantas vezes você realmente ingeriu algo por fome física, pelo fator do seu organismo tá pedindo essa alimentação? E quantas vezes foi só porque você se estressou, você foi levar na geladeira, você comeu mais do que o que você gostaria, o sorvete, ou o chocolate, ou até mesmo no final de semana. Então, eu acho que o segredo desse autoconhecimento é exatamente isso. Você entender quantas vezes você dispara esse gatilho mental. Né? Porque o que é gatilho? Né? Imagina um ladrão te assaltando com uma arma. Nossa, que metáfora, Marcelo, agora eu fui forte. Imagina, ele tem uma arma, ele está te ameaçando e ele não atirou ainda. E o próximo passo é o quê? Ele apertar o dedo caso você reaja. Então, na nossa mente é da mesma forma. Tem os momentos que você tem fome física, que seu corpo precisa de energia, de nutriente, e você se planejou para isso, eu espero. Eu até acho que anotei aqui também qual é o hormônio que Deixa eu só ver, vai falando aí que eu vou ver. E tem um momento que geralmente são os mesmos momentos do dia que na maioria é à noite, que são aqueles gatilhos mentais, aonde seu filho tem o mesmo comportamento, você tem o mesmo comportamento, seu marido sempre tem mania de procurar a carteira na mesma hora e culpar você onde você colocou, ou a chave. Culpar é a coisa mais séria. Seu marido colocar a culpa que foi a gente que sumiu com a carteira dele. A mulher sempre tem a mania de cobrar ou falar das contas naquela hora que é errada. Ela sabe que não vai conseguir. Ela sabe que é errado, que o cabra tá lá comendo, se alimentando, mas a gente vai falar das contas, dos problemas da família, das brigas do filho. Então, se você vai prestar atenção, sempre tem um momento mais estressante no seu dia, né? É no trânsito, é no final do dia, na hora da novela, que você está comendo perto da TV. Então, assim, quando você entende sobre isso, Andressa, para mim isso serviu muito. Quando eu entendi sobre isso, você já vai pronta para o assalto. E no mercado com fome, assalto puro. Ou seja, você já vai pronta
pro gatilho. Você sabe naquele Assalto momento na que conta aquilo. bancária também. Primeira coisa, se eu sei que naquele momento eu nunca resisto a um chocolate, a não sei o que, ao sorvete, isso, aquilo, o que que eu vou fazer no início? Eu não vou ter o chocolate. Eu não vou ter o sorvete ou aquilo que eu vou entrar em gatilho. Ah, mas minhas crianças gostam e tal, tal, tal. Esses dias eu até comentei aqui. Uma mãe tá com um dilema muito grande, que é uma criança de 8 anos precisando emagrecer, mais de 8 quilos. Ou seja, uma criança precisa emagrecer 8 quilos, dificilmente a mãe e o pai não estão precisando. Porque é os hábitos da casa, né? Então, a criança compra, a criança tem conta bancária, tem cartão para comprar o chocolate, comprar, ou para não saber como lidar na hora da comida, na mastigação. Então, tem alguma coisa errada com essa criança. E vai ser um adulto sem controle. Então, eu acho que a grande sacada é esse, você saber que existe uma artimanha, um gatilho mental que está pronto para disparar o teu emocional. E é nessa hora que você vai fazer de cara limpa, depois sente uma culpinha, amanhã eu consigo. E amanhã, Como no tem mesmo. esse gatilho, isso que você traz por causa da parte emocional, eu tinha até anotado aqui, que é a questão da fome, né? Que chama a. Cadê? O organismo necessita de reposição nutricional, né? A grelina chama, um hormônio liberado pelo estômago quando ele se encontra vazio. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas estava aqui pesquisando para a gente poder conversar. Que esse hormônio, ele age diretamente no cérebro, fazendo com que essa sensação de fome seja ativada. Então são gatilhos, né? Você vê como que o nosso corpo é inteligente. Sim. Se existe algo que vá falar para mim, para o meu cérebro, oi, peraí, ó, o estômago, né, o organismo está pedindo queda de energia e eu estou precisando me alimentar, você tem noção da parte emocional, o que a gente não é capaz de fazer quando a gente vai na fome emocional? Exatamente. Quando a gente vai no mercado com fome, e ainda essa grelina já ajuda a gente a acabar com a gente assaltar o mercado e assaltar a nossa conta bancária. André, quando a gente presta atenção no nas nossas emoções, no nossos pensamentos, você começa a fazer gestão do seu tempo. Você começa a entender até sobre essas questões da compra de supermercado. O que tem a ver o horário, a hora que está dando, vou encontrar com meu marido. Não. Compra de supermercado tem que ter data para você entender. Isso, quem pesquisa, quem entende, quem Parar, né, final de semana para fazer as marmitinhas, né, Marcelo? Cara, se você entender, ó, do dia 1º ao dia 10, mas principalmente do dia 5 ao dia 10, são os dias assim que quase não tem promoção no supermercado. O supermercado é lotado e tem muita estratégia para você comprar quase 50% a mais do que você necessita. Nossa, E você. excelente. Oi? Nossa, essa é boa. Não tinha parado pra pensar, não. Eu aprendi num curso de finanças. Vai ter vários gatilhos lá, né? Ó, Exatamente. oferta Então, aqui, por oferta quê? ali, oferta aqui, oferta ali. Por que isso acontece? Porque no Brasil é a época que as pessoas recebem, é do dia 1º ao dia Sim, 10. Então o sim. supermercado ele abastece nessa época. Então essa época não é uma época para você fazer compra. Você tem que se planejar o seu orçamento para ir depois do dia 10. E mesmo assim, sempre no final do dia. E também nunca com fome, e principalmente as crianças. Aliás, supermercado não é lugar de você levar criança. Mas se você não tem como, não tem com quem deixar, faz um lanche com as crianças. Porque não é só pelo emocional que a criança quer o salgadinho ou isso, aquilo. É o nosso emocional, de que quando a gente era criança, a gente não podia aquilo. E aí você não sabe falar não com sua criança. Porque a sua criança Então, vai. pessoal, vamos tratar a nossa criança interior. Exatamente. Então, você vê que é uma coisa, é um bandido pegando outro bandido. Então, assim, o quê? Hábito ruim anda acompanhado de gangue. Então, primeiro você tem um hábito ruim de supermercado e depois você coloca na geladeira aquilo que não pode. À noite você tem aquele gatilho e quando você vê, um mês passou, você gastou mais do que você podia, não conseguiu emagrecer, tá com diabetes, a mulher tá não sei o quê, libido baixo, casamento ruim, criança
desobediente, e assim só vai um ciclo vicioso, né, Andressa? Sim, E é aí é isso a mesmo. culpa de quem? Né? É culpa de Deus, é culpa do mal, é culpa do Bolsonaro, do trânsito A de São culpa é de Paulo. quem aparecer pela frente, né? A culpa é do marido que trouxe aquele chocolate, a culpa eu não sei de quem que fez aquela comida, a culpa eu não sei de quem está fazendo aniversário hoje. Então, gente, o que a gente está trazendo para vocês aqui, né, mesmo que a gente está descontraída, é muito sério. É algo que você não vai mudar do dia para a noite. Mas se você tomar uma decisão de mudança, o prazo de você fazer compra no supermercado, ou só a decisão de você nunca mais ir ao supermercado com fome. Toda vez que for no supermercado, vamos fazer aqui um lanche, vamos fazer aqui uma refeição e vamos ao supermercado Sim, isso é comprar muito importante. de forma consciente. Dessa forma, você se arma. Você vai ter os seus gatilhos, mas gatilho é, produtivo, positivo, né? Porque o gatilho emocional, sem você se planejar, ele é disparado de qualquer forma. É como a gente estava falando aqui. Ninguém quer encontrar um bandido na porta de casa, dentro de uma farmácia. O gatilho é do Uhum. mesmo jeito. Ninguém quer. Você não quer disparar o seu gatilho. Só que se você não buscar estratégia para ter segurança na tua casa, segurança para evitar coisas ruins, vai acontecer. E você só vai ficar reclamando. Então, Uhum. é, quando você muda tudo isso e você tem autoconhecimento sobre você, acontece isso que a Andressa estava falando. Sobre entender o que é fome física e entender também que vai ter dias que você vai ceder para o seu emocional. Por exemplo, principalmente a mulher, ela tem essa questão do TPM. E todo Sim. mundo vive como se o TPM fosse seu álibi. Pode até matar se quiser. Uhum. Ah, porque TPM e tal. E de fato, TPM a gente quer matar um. Só que, se você entende que na TPM suas emoções elas estão mais afloradas, por que não se organizar? Por que não manter a sua geladeira mais organizadinha? Sim. Uma pessoa perguntou para mim, né? Fez uma resposta para mim na caixa de uma De caixinha de mensagem? perguntas. De Ah, te perguntas. pergunto. Tá. Perguntei para ela qual era o maior desafio. O desafio é eu estar em dieta e toda a minha família não. Então esse é o maior erro, eu nem respondi. Esse é o maior erro. Primeiro, porque não precisa estar de dieta. Tem que mudar hábitos. Se você está precisando, você é a líder da casa, imagina as crianças, imagina o seu Uhum. marido. Sim. A não ser que ele seja doente. Mas, assim, ele pode até não estar sobrepeso, mas tem alguma coisa errada. Uhum. Porque quem domina, quem governa a refeição da É. casa? É porque é preciso entender, né, Marcelene? Às vezes a gente está lá com uma decepção financeira, com uma decepção no relacionamento, uma frustração de um não que eu recebi no trabalho, um chefe que me sobrecarrega, um filho que está me dando trabalho, um diagnóstico de uma doença, ou seja, vários fatores que a mulher principalmente trabalha. Eu bato muito nessa tecla, por quê? Porque é muito hormônio ao mesmo tempo, é muito pensamento ao mesmo tempo, e isso é cientificamente comprovado, né? Então, se eu tenho isso, se eu penso, porque a gente consegue atender telefone, a gente consegue fazer a comida, a gente consegue ficar com o bebê aqui do lado, fazendo comida, atendendo o telefone e respondendo ainda para o marido, se duvidar, a gente ainda vai mandar um e-mail, Sim. né? Porque nós conseguimos fazer tudo isso, e o homem não, o homem ele precisa fazer uma etapa de cada vez. Então, cientificamente comprovado isso. Ok, se eu funciono dessa forma, você tem noção se eu vou parar para prestar atenção na minha geladeira, se eu paro para prestar atenção na minha fome, se eu paro para prestar atenção, né, como que está a minha saúde, porque as crianças é reflexo de pai e mãe. É isso que eu Começar. falo, Andressa. Se uma pessoa ela tem que Lógico ter que tem uma dieta. hereditariedade? Tem, né, Marcelina? A gente não pode negar isso. Mas ok, então vamos tratar, vamos ao médico, vamos descobrir exatamente o que tem e vamos começar a mudar todo o hábito alimentar. Mas De olha só, você que está aqui agora, imagina esse caso, que deve ser o caso de muitas pessoas. A mulher está de dieta. Ninguém quer viver de dieta. Ninguém quer viver de regime. Não. Então,
O É que que enlouquecedor, gente. e ainda ninguém te apoiando. Então, qual é a saída? É não ter dieta. A saída é comer comida de verdade. E assim, vai fazer um jantar. Em vez de pedir uma pizza, aprende a fazer sua própria pizza. Ou então, aprende a fazer uma torta saudável. E nem fala que é Sabe? fit, nem fala que é nada. Mas o que é uma torta saudável? É uma torta com óleo bom. É uma torta Uhum. com a farinha, farelo de aveia, com uma farinha que seja com fibras, por exemplo. Já se torna saudável. Né? O que é Sim. uma torta E vai saudável? trabalhar a saciedade, né? Exatamente. Porque essa ansiedade que a gente tem, que não traz nunca essa saciedade que a gente tem, está muito ligada também, Andressa, às inflamações que a gente tem. Então, quanto mais errado você está, comendo por prazer, mais vai ter doença e, consequentemente, as crianças vão estar assim, os adolescentes, o adolescente que está entrando na faculdade, que tem que ler o livro tal, que está em medicina, está em direito, como que vai raciocinar? É. Sabe? Outra coisa que eu quero também deixar muito claro aqui, né, para todos vocês, é que tudo ao extremo tem alguma coisa, ou emocional, ou a questão de alguma patologia, alguma doença, né, alguma coisa. Por quê? Gente, mesmo essas pessoas que podem vir aqui falar assim, que já tive, né, pessoas que vêm, mas não é assim, não é comer tudo, que não pode, que não tem esse negócio que tem que fazer dieta assim. As pessoas vêm discutir, né, com a gente, que é muito viável, pode trazer muitas críticas. Só que o que a gente tem que entender é que também as pessoas que são bitoladas em dieta, pessoas que passam fome, pessoas que ficam doentes, que vão buscar vários tipos de tratamento, pessoas que vão. Tudo isso em excesso também está dizendo algo dessa pessoa. Sim. Também tem uma patologia aí. Né? Eu Sabe acho aquela que pessoa que não tudo pode tem um pouquinho de sair, que não. loucura, né, Andressa? Eu acho que todo mundo Tem, tem um pouquinho. tem. Nós Cada somos pessoa está numa esquizofrênicos, fase. nós Então, somos neuróticos, nós quando somos eu falo para você psicóticos, todo assim, mundo tem. quando eu falo para você assim que não precisa de dieta para emagrecer, é porque eu entendo que precisa-se de consciência e comida de verdade. Mas tem pessoas que ela não entende dessa forma porque ela imagina que dieta é passar fome. Dieta, porque de fato, comida de verdade não entra McDonald's, não entra Uhum. refrigerante, não entra coxinha, não entra fritura, a não ser que você queira um dia ou outro E de fato isso não faz bem para a saúde, né? Não tem jeito, mas pastel, uhum. salgadinho, Que é mas uma não quer dizer delícia, que um é. dia ou outro você não possa comer. Come comida que não Sim, seja. O que é sim. comida de verdade? Comida que é preparada, comida que vem da terra, comida que não é do pacote, comida que você não tem aquela gordura que vai ficar ali sujando o teu intestino, te trazendo inflamação. Então, quando você entende isso, eu que não suporto passar fome, já passei muita fome por cardápio de nutricionista, quando eu penso dessa forma, eu vejo uma coisa que é confortável. Eu faço uma negociação comigo, né? Que inclusive eu passei até numa fase assim, tá? Quando foi para mim parar o industrializado. Tá bom, não vou comer industrializado. Eu vou comer o tanto que eu quiser. Então, É emagrecer? uma Não. negociação que você fez, né? Passei essa Uhum. fase. Agora, Uhum. vou diminuindo aos poucos. Então, assim, Sim. cada pessoa ela tem que respeitar a sua fase, a sua jornada. Porque uma das coisas que eu posso te falar que não funciona para emagrecer é você ser 880. 880. A pessoa que ela quer, eu sou livre. E come de tudo, faz de tudo. Na verdade, ela não é livre, ela é escrava da própria emoção. Sim, é isso que eu estava querendo dizer. E aquela que Tudo que é o restringe extremo. tudo. Uhum. Restringe tudo. Não pode carboidrato, não pode glúten, não pode isso, não pode aquilo. E você pode ter certeza que na vida dela ela também é muito fechada a várias Teve questões acontecimentos. que acontecem do nada, assim, né? Pessoas que não conseguem lidar com o improviso, por exemplo. Tem Teve que ser tudo. acontecimentos, né? Já está dizendo algo da pessoa para mim também. Sim, e eu já tive esse perfil, já conheci várias, eu peguei várias clientes com esse perfil. E o caminho hoje, na minha maturidade, aos 44 anos, é equilíbrio. Não existe outra coisa. Se chama assim, vergonha na cara, responsabilidade Atitude. e é equilíbrio. E assim, se você tem equilíbrio, você tem atitude. Quer comer uma coisa Uhum. que tá fora? Ama um pastel? Como um pastel.
Uma Amo vez um ou outra não vinho? vai te matar porque você comeu Amo um bastante. vinho? O vinho em excesso faz mal. O vinho de vez Sim. em quando não, por exemplo. Eu queria até A, trazer, né, esse relato que eu falei que eu ia dividir com vocês, né? O que que eu venho fazendo para ter esse meu autoconhecimento? Eu estou pesando todos os dias. Então, quando eu saio né, que, por exemplo, no final de semana, eu tomei vinho e comi um churro, um churrisco, eu estava numa festa. Nossa, estava delicioso, gente. Mas depois o arrependimento veio a hora que eu subi na balança. Né? Mas o porquê que eu estou fazendo isso também, né, Marcilene? Que eu gosto de brincar muito, quem me conhece sabe que eu sou, né? Aham. Eu brinco, usou comigo também o tempo todo. E aí, tomei o vinho e comi o churros. 1,5 kg deu na balança no outro dia. Eu olhei assim, fiz assim. Aí, mas por quê? Nada de neurose, tá? Mas é importante para que eu conheça o meu corpo, como que ele está processando cada alimento. Então, quando eu faço jejum intermitente, como que eu vou estar na balança no outro dia? Então, todos os dias eu estou pesando. Gente, isso não é neurose, tá? Porque alguém vai falar aí, nossa, que neurótica. Não. É porque eu estou fazendo isso para, de fato, ver como o meu... Por Funcionamento. quê? Eu já fiz um teste, não lembro o nome dele, e a doutora me falou, Andressa, o seu metabolismo é muito lento. Aí vem alguns profissionais e falam, não existe metabolismo lento. Okay, né? Então, cada um fala uma coisa. Mas, ok, o meu metabolismo é muito lento perto de outras pessoas que eu convivo do meu lado. Não, sem comparar com o homem, tá? Porque não dá para comparar, né? O homem, É, a questão hormonal e tem tudo é muito diferente. O homem emagrece muito mais rápido do que a mulher. ó, o Toninho tá falando Tirando, aqui. vinha a partir dos vinho a partir de R$ 60 começa a ficar bom. Nossa, concordo, viu, Toninho? Qualquer coisa você me fala aí, porque meu marido aqui, eu também estou vendendo tudo, tá? Então, vinho a partir de R$ 60 começa a ficar muito bom. Mas assim, tirando, né, a brincadeira, é isso, é a gente poder se conhecer. Então eu percebi que o vinho que eu tomei e os churros que eu comi, né, aquilo fez para mim deu uma inflamação no meu organismo e foi mais de um dia para eu poder eliminar isso. O que que eu pensei na hora? Poxa, ok, tudo bem, tá tudo bem, 1 quilo aí, 1 quilo, acho que 1,5 quilo, acho que foi, não O que lembro que você direito. pensou antes assim, de comer o churro? Qual foi o seu pensamento? Nossa, foi maravilhoso, porque eu tava morrendo de vontade. Mas verbaliza para as pessoas aqui, para entender a nossa mente, assim. É, Gente, qual foi o seu pensamento antes do churro, assim? O que que vinha na sua cabeça, assim? eu vinha que eu não podia comer, não. Que não podia comer? Não, não, você Ah, não precisa disso, né? Não, mas mas aquela mas no compensação, cérebro. né? Desse prazer, de prazer mesmo, de vontade de comer, de que eu ia comer e eu ia engordar. Isso não tinha como. E depois você comeu? Depois que eu comi, no outro dia eu fui lá pesar. Não, mas assim, Tava durante você sentiu que sensação? Qual foi os pensamentos culpa, não, assim? depois a Você nem culpa, curtiu? lógico. Não Não, sabe nem nem pegar. curti. Na hora foi assim, a hora que acabou assim, o último pedaço, eu olhei e falei, cara, o que eu fui fazer? Por que que é isso que eu ia comentar aquela hora? Porque eu falei assim, ok, tudo bem, 1 quilo e pouco foi aí, eu vou ter que dar um jeito de ralar e vou eliminar isso. Certo? Certo, vamos lá. Só que eu podia ter perdido 1 quilo, né? Eu podia ter eliminado 1 quilo já nessa data. Uhum. Porque, gente, repetindo, eu estou fazendo isso para ver como o meu corpo funciona. E Sim. está funcionando porque eu estou mesmo prestando atenção nisso. Então, Marcelene, é isso. Veio antes a questão de que, eu não preciso comer isso, não, eu não posso comer. E depois vem a culpa. E de fato, eu acabei o último pedaço, falei, caraca, né? Olhei para minha taça de vinho, olhei para os churros, eu falei, caraca, né? E agora? E vem a culpa automaticamente. Isso não tem como. E, gente, por que eu estou fazendo essa pergunta para a Andressa? Porque eu já fiz esse teste também, Andressa. E essa culpa não é só a palavrinha culpa, vergonha na cara. Não é Não, essa palavrinha. É uma não. sensação realmente que libera cortisol, libera o hormônio do estresse na pessoa. Então, a questão não estava nos churros. Se testa novamente em outra ocasião, Andressa,
Porque assim, não é Vou chegar difícil de lá, estar. Marcelina, vou chegar lá. Testa novamente, eu já fiz isso, né? Testa novamente em outra ocasião, se permitir a tomar a mesma quantidade de vinho. Porque assim, você não vai precisar nem fazer estratégia. Vai acontecer em outro momento com outra coisa que você acha que você não pode. Então, naquele momento, você leva em consideração quanto você quer aquilo, quanto eu quero churros e o que eu estou buscando disso naquele Qual o momento. prazer que eu tenho, né, Qual de o tomar prazer? vinho, um Vale a vinho, né? pena em curto prazo esse prazer? E tem coisas que vale a pena em curto prazo. Sim, Então, sim. mas porque se você não fizer É essa o permissão, equilíbrio, né? É se o que a você gente está não falando, é do autorizar, equilíbrio. se você não autorizar esse prazer a curto prazo, você vai entrar em estresse. Aí junta a caloria, a Do fritura do estresse. churro, o açúcar com a química do teu corpo. Por isso você Uhum, ganha 1 quilo e pouco. Agora, se uhum, você faz aquilo, não, vale a pena, eu tô aqui com meu marido, tô aqui com a minha família, tô me divertindo. Você se diverte muito mais, você teria dançado mais, você teria feito outras uhum. coisas. Você não teria feito a próxima refeição que eu sei que foi errada, porque é natural do ser humano. Quando você erra, Sim. você quer errar de novo. Quando É você isso, a erra, recompensa, quer comer como forma de recompensa também, é né? E natural. elaborar e tirar a questão do estresse, da ansiedade, comendo mais. Ah, já que eu chutei o balde ontem à noite, Por que que eu eu vou falo chutar o isso? balde hoje também. Mas eu Por não que que eu fiz isso falo não, viu, isso? gente? Porque eu tive uma coach que a questão dela não conseguia emagrecer porque o marido era muito ativo, de sexta, sábado e domingo. E todos na semana ele se reunia na casa de um dos amigos. E eu fiz isso, eu propus isso para ela, né? E ela percebeu que ela tomava muito mais do que ela gostaria. Porque tava conversando ali e tal, não sei o quê, e ali Uhum. já comia petisco, já fazia não sei o quê. E eu falei, ninguém tá observando tanto que você tá comendo e nem bebendo. Só Dá para você. você continuar se divertindo, dá para você curtir seus amigos, dá para você continuar com a sua cervejinha, mas se você prestar atenção em você e realmente tomar quando você estiver querendo degustar da cerveja. Mas quando a pessoa está na culpa, ela nem percebe que ela está comendo. Ela acha gostoso ali, mas ela está falando, meu Deus, eu não deveria estar fazendo isso. E ali junta o prejuízo, que sem dúvida, né, mesmo a cerveja ou o vinho ou isso, aquilo, mas a química. A Uhum. química do teu corpo reage àquilo, faz isso e ainda dá um ciclo de prejuízo, porque não para só naquilo. Um Uhum. pecadinho, ele não fica só num pecadinho. Você fez Uhum. aqui, já que eu fiz isso, já vou fazer outro aqui. Para você voltar para o eixo é mais difícil. Agora, quando você fala, não, isso é importante para mim, eu vou comer isso aqui e eu vou saciar com isso aqui. E acabou. Volto para o meu eixo. E não se É culpe por é o todas que a as gente coisas. está querendo trazer hoje, né, Marcilene? Trabalhar a questão desse autoconhecimento da fome física, da fome emocional, da gente estar sempre se recompensando com algo. Ah, se eu chutei o balde, eu tenho que chutar o balde. Ah, se eu... Não, a gente fala de tudo. A gente fala de comida, a gente fala de comida de verdade. A gente fala, assim, da pizza, do vinho, dos churros, o porquê que é Do importante a comportamento em gente geral, né? porque assim, vai ter hora que eu vou querer comer sim, vai ter hora que eu vou sim, né? Mas tudo é esse autoconhecimento e equilíbrio que a gente precisa ter no nosso Andressa, dia a por que dia. que dá certo? Quando você fizer esse teste novo, eu sempre faço dessa forma e o prejuízo é menos. É justamente por isso, porque o ganho que você tem, quando você se autoriza a algo, você não, o seu pé na jaca não é tão grande e você vive aquele momento. E ao contrário Sim, de que até o pé na jaca não foi tão grande, não, mas a culpa foi maior, né? E ao contrário da culpa que gera o hormônio do estresse, é gerado o Uhum. hormônio da felicidade. E Sim, aí, em vez de reter gordura, vai que é a fazer o quê? ocitocina, né? Exatamente. Por isso Uhum. que. E quando você se autoriza, uma vez, duas vezes, é impressionante. Você começa a entender que você pegou controle sobre aquilo, e nas próximas vezes sempre vai ter uma opção em algo que é mais saudável. E a outra Porque coisa, né, Marcelene, como que a gente trabalha também essa questão da compulsão, né? Eu anotei até aqui algumas coisas. É aprender a beber água,
muita água, né? Uhum. Porque vocês percebem que eu tô sempre também, eu Uhum. preciso, Também tem. né? Tenho aqui. Evitar essa regra, então, de comer de 3 em 3 horas, né? Uhum. Que a gente precisa entender o corpo, ok, se você achar necessário, mas é entender, meu corpo não, eu não tô com fome agora, né? Eu não tô Uhum. precisando comer nesse momento. Tirar, né, essa questão dos produtos industrializados, que eu acho que é muito importante. Praticar exercícios físicos, mas o essencial que eu acho, Marcelene, Nossa, é em vida, né? cima dessas coisas, é a gente ser sincero com a gente mesmo. Isso eu Sim. não abro mão, E eu né? acho que o que resolve Porque também mentir tudo para a isso. gente mesmo também aumenta as nossas calorias, o nosso pezinho É. ali na balança também. E eu acho Que que é o emocional. uma coisa que ajuda na compulsão alimentar é você ter uma boa relação com comida. Assim, você sentar à mesa e falar assim, agora é meu momento, eu vou aprender a sentir o gosto. Porque a pessoa que ela tá com Mastigar, sobrepeso, comer ela lentamente. não sente o gosto, não mastiga. Uhum. Sabe? Quando vê, parece que alguém vai tomar o prato. Né? É meu, é meu, é meu, dá licença. Ninguém toca. É isso mesmo. Então, hoje, eu acho que eu nunca tive compulsão. Na verdade, era mais frescura e falta de vergonha, na verdade, assim. Mas eu tenho uma característica muito forte, Andressa. Assim, se você conversar com a minha família, com a minha filha, com minha mãe e tudo mais, eu não gosto que pega no meu prato. Eu sou igual o pitbull. E quem me conhece brinca comigo, passa pela mesa assim e pega o negócio no meu prato. Quer me ver mal-humorada. É É pegar alguém roubar alguma coisa. A leoa, né, defendendo lá. Não, aí ele sempre falava assim, né? Isso desde pequena. Comida pra mim é assim, um negócio sagrado, é meu, Uhum, tá no meu prato. E isso até hoje. Isso uhum. não foi resolvido. Quer, me pede. A Então, gente vai conversar mais sobre isso depois. não era pra ter contado aqui, gente. Não, eu Então, conto as minhas, eu tenho que contar as minhas. ó, mas essa estratégia de você se permitir ao prato, você entender assim, ó, meu momento de comer. Agora é meu momento de comer. Eu tenho que degustar disso aqui. E tem que ser comida boa, comida bem temperada, sabe? Uma carne bem, um grelhadinho bem temperado, uma carne de panela, um frango desfiado. Isso, eu tô com fome, viu, Marcelene? Continua aí falando. Um grelhadinho, uma comida pronta agora. Tá. Uma salada bem feitinha, um molho bem feitinho, porque senão a gente não gosta de uma salada ruim, né, Andressa? De É uma carne verdade. ruim, de um tempero ruim. Então, se a A gente gente come quer pelos olhos também, né? exatamente. E aí a pessoa ela pensa assim: ah, eu tô de dieta, vou comer esse trem rápido aqui, vou comer de qualquer jeito, vou fazer uma salada de qualquer jeito. E aí não aguenta. Vai chegar uma Não hora aguento. Então, que... Ah, é, fala. então é isso, né? Que eu vou precisar ir. Eu tenho uma Tá, paciente agora. tá. É, Então, é gente, isso, né? A gente trabalhar essa questão da fome emocional e da fome física, né? Da gente não comer aí quando está estressado, não comer por recompensa, não se alimentar nesse momento que a gente está estressado, é, comer sem aquela fome física, né? Sem aquela, de fato, aquela vontade que a não gente esperar percebe estar com que tanta fome para sentar à mesa, né? E quando for algo emocional, tá caindo, vai cair aqui, 1 minuto e 20. Quando for algo que você já vai estar saindo dessa live já entendendo que os gatilhos geralmente é à noite, quando for algo assim, você vai já fala, ah, já tô sabendo. Procura outra coisa para fazer, sabe? Deixa para brigar outro momento, vai ler um livro, vai fazer uma outra coisa, vai falar com uma pessoa que você ama no WhatsApp, é liga para perceber os gatilhos, né, Marcelene? A gente exatamente. precisa perceber os nossos gatilhos, né? A grande realidade é que você tem que ser mais esperto do que você mesmo. Tem que ser, é aquilo que a gente falou da carta da mente. Você tem que entender que você não tem que negociar com qualquer outra pessoa. Você tem que negociar com você mesmo. O que é importante para você que você não abre mão? E o que você tem que abrir mão, sabe? Até em você mesmo, seu Ganhos e comportamento. perdas, né? Exatamente, ganhos e perda, que é a recompensa em curto prazo e a recompensa em longo prazo. Se você não tiver noção sobre isso, não vai ter como. É isso Andressa, então mesmo. é isso.
Que Gente, Deus... desculpa não poder continuar aqui com vocês. Imagina, não, já tem Gosto uma hora muito. aqui. Eu tenho certeza que se você pegou a live do início ao fim, você vai entender que um pouquinho da minha história, um pouquinho da Andressa, a forma como ela explicou sobre a fome, já vai cair aqui também. Tá bom. Um grande beijo, viu, para todos.